E aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Rafael Bento com mais um desenrolar aí dessa semana. E continuando aqui, né, com a questão de estudo aí das funções, seus gráficos máximos e mínimos, né? Mesma coisinha daí que a gente teve na semana passada, beleza? Então, como vocês podem ver, na primeira semana ela diz o seguinte. Na primeira questão ela diz o seguinte: determine os pontos críticos da função dada e classifique-os. No caso aí, a gente tem aí três funções, tudo vai ser nesse mesmo vídeo, tá certo? E aí é o seguinte, a gente aqui não pede o gráfico, né? Ele só pede apenas para a gente fazer uma análise. Então bem simples mesmo. A gente vai fazer o gráfico, a gente vai botar o gráfico, beleza? Para se determinar o máximo, o mínimo e esse ponto de inflexão, cuidado, viu? A gente viu que é um máximo, o que é um mínimo, né? Só para relembrar, o máximo é quando a gente tem aqui algo mais ou menos parecido com isso, né? A curva, ela vai ter um ponto máximo, ponto mínimo é o contrário. Ponto mínimo é quando está lá embaixo, né? É como se fosse a gente está estudando ondulatória, por exemplo, né? No caso do ponto de flexão, a gente poderia ter um caso no crescente, por exemplo. Ele vem e depois do ponto de inflexão ele faz isso. Ou, no caso de uma decrescente, ela está vindo descendo. Depois do ponto de inflexão ela continua descendo. Tá certo? Bem parecido com então aqui a gente tem os pontos de inflexão. Tá certo? Então, ponto de inflexão aqui nos dois casos. Já aqui a gente tem o máximo e aqui a gente vai ter o mínimo. Beleza? Das questões da semana passada, né? Então, assim, primeiro a gente vai fazer a derivada, né? Em todas elas a gente vai estar fazendo a derivada justamente para determinar o máximo, mínimo ou os pontos de inflexão, tá bom? O processo é assim, depois é que a gente faz a determinação aí deles. Então no item A, a gente vai fazendo nas demais a mesma coisa. E a derivada da constante é zero. Achamos a derivada para determinar, né, os pontos aí críticos, a gente precisa achar as raízes dessa derivada. Ou seja, a gente iguala a zero, igualamos a zero e vamos achar agora as raízes, tá certo? Então, a equação do terceiro grau aqui é bem simples, ele não tem o número independente, né? Então é bem simples, a gente vai pôr em evidência aqui. Para achar essas raízes, a gente vai pôr em evidência, coloca o x para fora. Olha só, bem simples, né? Então você já pode ver aqui para dar zero, ou o x é zero, a gente achou que a primeira raiz, ou o x é zero, ou essa expressão aqui, que é uma equação de segundo grau, ela é zero, né? Os dois casos. Só que o seguinte, quais são as raízes dessa equação aqui de segundo grau? Detalhe, você pode fazer o Bhaskara sem nenhum problema, pode fazer o Bhaskara, tá certo? Porém, existem métodos mais rápidos, né? Bem rápido. A gente sabe que na equação de segundo grau, o último aqui, ó, é um produto e que o B, né, que é o termo do meio, ele é a soma. Então daqui a gente já sabe quais são as nossas raízes, bem rápido, sem precisar fazer o Bhaskara. Então aqui a gente vai ter isso, né? Quando for multiplicar aqui o menos 4 com 1, beleza. Porém, o que é que acontece? Quando a gente vai botar aqui nas raízes, esse menos aí não vem, tá certo? Menos 4 aí não vem. Ou seja, quem é que vem para cá? Ó? Aqui no caso, para ficar positivo, vai ser menos 1. E aqui no caso, é 4. Então, como a gente já achou os valores de x, o que é que a gente vai fazer agora? Determinar o ponto. Ou seja, temos o x, vamos achar agora o valor de y. Então, vamos lá. A gente aprendeu aqui que na função, ó, o valor que está no parênteses é o valor de zero. Então, onde tiver zero, eu vou colocar esse valor. Então, de cara, nesse primeiro ponto crítico, a função vai ser o quê? Ó? Quando x for zero, a função vai ser 3, porque vai tudo anular ali, né? Então, aqui o ponto crítico vai ser o quê? O x é zero e o y é 3.
Já nesse outro, o x é menos 1. Então, o que daria aqui, né? Vamos lá dar uma olhada. Você só substitui o x no canto e vai resolver, tá bom? Então, quando o x for igual a 4, a função total vai ser o quê? Que a gente vai obter o valor de menos 29 e, por fim, finalizando, né, a questão dos pontos, o x igual a 4 e o y para esse ponto menos 29. Pronto, então achamos aqui os 3 pontos. Agora a gente vai ver quando cada um vai ser crítico, mínimo ou ele é ponto de inflexão. Quando a gente for colocar no gráfico, vai ficar mais ou menos como vocês podem ver aqui, né? A gente vai ter o eixo y na vertical e na horizontal o eixo x. Então você pode observar que o primeiro ponto, que é o 0 e 3, está aqui, né, logo aqui, mesmo em cima do eixo das ordenadas, né, que é o eixo y. A gente vai ter aqui o eixo x, onde nesse ponto do meio, o menos 1 vai estar do lado esquerdo, ele não chega a tocar, uma vez que o y, né, ele está positivo, então ele está na parte de cima do eixo x, ele não chega a tocar. Nessa terceira raiz, né, que deu lá o terceiro ponto, o ponto x está à direita, porque o x é positivo, e o y é negativo, ou seja, está abaixo, está na parte de baixo do eixo. Então, o que diz cada pontinho desse? Então, esse ponto primeiro aqui que a gente analisou, né, onde o x é 0, está bem aqui, na parte de cima, ou seja, ele é um máximo. Nesse segundo ponto, o x é menos 1, né, esse que está aqui à esquerda do gráfico. Você observa pelo desenho que ele aqui vai ser um mínimo. E neste outro, né, que é o 4 menos 29, esse outro ponto que está à direita, ele também é um mínimo da função. Tá bom? Aqui nesse caso a gente não tem pontos de inflexão, a gente realmente só tem apenas máximos e mínimos. No item B a gente deve fazer o mesmo procedimento. Primeira coisa, a gente vai fazer o que? Derivada da função. Só que no caso desta derivada, ela é um pouco diferente, né? Que é uma derivada do produto. E ver que a função ela é um produto. Então, quando a gente for derivar, derivar respeitando justamente essas questões aí de derivar como se fosse um produto. Então, lembrando, né? Vamos lembrar. A gente vai derivar a primeira, no caso é o x elevado a 2, né? Vai ficar só 2x e repete a segunda parte. Terminamos a primeira. Mas agora a gente vai fazer o inverso. A gente vai repetir a primeira e vai derivar a segunda função. Ou seja, como é a derivada de Euler, né? Ela continua a mesma coisa. A derivada ela repete apenas, né? E como no expoente ela tem uma função, olha só, a derivada dela aí vai ficar o que, ó? Menos 5. E o x ele soma. Pronto, terminamos aí a nossa derivada. Vamos só resumir, ajeitar, organizar bonitinho. Fizemos a derivada e agora, para a gente achar os pontos críticos, né, a gente precisa determinar as raízes. Ou seja, tem que igualar a zero. Então, em que ponto o x precisa ser, né, qual o valor que o x precisa ser para que essa função dê zero? Oxe, vamos colocar aqui em evidência esses valores aqui para ficar mais simples, né? Pronto. Então, como a gente colocou aqui, a gente colocou em evidência, né? O ezinho aqui que está nos dois, o x também que está nos dois, colocamos em evidência. Beleza. Então, em qual desses pontos o x pode ser zero, né? Qual ponto, qual o valor de x? Então, a gente sabe que como aqui é potência, ele jamais vai ser zero, né? Seja o expoente positivo, seja o expoente negativo. Então, qual a possibilidade disso aqui ser zero é para o próprio x igual a zero. Isso aqui dentro do parênteses, para ser zero, ele precisa ser quanto? Oxe, bem fácil, né? Eu teria que anular aqui, ó, 2 menos 2.
E para que isso aqui seja 2, ó, tem que ser 2 em cima e o 5 embaixo. Né? 5 vai embora com 5 e fica só 2 menos 2, fica 0. Então pronto, beleza. Pronto, agora vamos... A gente pode analisar até olhando já para o gráfico também, como a gente fez na outra, né? Só que assim, vamos lá, ó. A gente vai pegar, determinar logo aqui os pontos. Eu vou fazer um pouco diferente, vamos daqui já ver logo os pontos. Já. Então, olhando sempre para a nossa função inicial, tá certo? A gente vai observar, quando x for 0, a função também vai ser 0. Quando o x for 2/5, qual vai ser o valor dessa função? E aí, quando você substitui tanto o x ao quadrado como lá no expoente, a gente vai obter o que? Então, para determinar as assíntotas, seja ela na horizontal ou seja ela oblíqua, a gente vai trabalhar com limite. Então, quando é horizontal, tá certo? A assíntota horizontal, a gente vai pegar esse limite e vai colocar ele com o x tendendo a 0, tá certo? O valor que der aqui já é a minha assíntota horizontal. A assíntota oblíqua, a gente vai fazer a mesma coisa, também vai trabalhar com limite, tá certo? Porém aqui diferente. Quando a gente está trabalhando com a assíntota oblíqua, agora a tendência é ir para o infinito. Então, quando essa assíntota aqui, ela tende, no caso da oblíqua, né? Quando ela tende ao infinito, então a gente já sabe aí que a assíntota é uma belezinha. Então aqui a gente já sabe como é que ela vai ser, né? Então nesse caso aqui, no caso aqui da assíntota oblíqua, a gente vai trabalhar nesse formato, né? E aí ele tem simplesmente que tender ao infinito. Porém, o que é que ocorre? Aqui geralmente ocorre quando a gente tem uma trabalha com frações, né? Com funções que temos frações aí, e nesse caso não entra, tá certo? Nesse caso aí não vai dar certo. A gente não vai ter assíntota oblíqua. Vocês vão entender quando a gente fizer o gráfico. Na horizontal, né, ela vai sim possuir uma assíntota horizontal, porque é até óbvio, né, a gente trabalhar com isso, porque nesse caso a gente nunca vai ter valores negativos. Como assim? O x, né, que é o que vai dar os valores aqui para a nossa função, independente do valor que eu coloque, ele sempre vai dar positivo. Sempre, né? Porque o x está ao quadrado. Primeiro passo para você identificar. Já no E, o x é expoente. E o L é positivo, que é a base, né? Então, independente do valor que eu coloco no expoente, se a base é positiva, o valor sempre vai ser positivo. Então, a gente já sabe de cara que a nossa assíntota horizontal aqui vai ser o quê? 0. Ele não pode passar do 0, tá bom? Ele não pode, vai poder passar bem perto do 0, até pode sim passar bem próximo do 0, mas ele não chega a ultrapassar essa linha, porque abaixo de 0 já são os valores negativos da função, né? Então a gente tem aqui a nossa assíntota horizontal, o ponto 0. Então, quando a gente vai para o gráfico, a gente já sabe que temos aqui a assíntota, que é horizontal, que é essa daqui que eu vou colocar com a linha vermelha, tá certo? Nós temos aqui a assíntota horizontal, ou seja, ele não vai tocar nessa linha. E aí devo confessar para vocês que o professor aqui ficou com preguiça de, né, analisar bem direitinho. E aí eu tive que ir lá num programinha chamado GeoGebra. Eu indico a todo mundo, né, você que ainda não tem o GeoGebra, você que está estudando engenharia, matemática, ou qualquer seja aí a parte aí que esteja trabalhando com cálculo, eu indico completamente, fiamente aí a utilização do GeoGebra. É ótimo, né? Então a gente vai ter aqui no primeiro ponto, nesse primeiro pontinho aqui, ó, o 0, 0.
vai ser o nosso ponto mínimo, tá certo? Esse daqui é o nosso ponto mínimo. E neste outro ponto, aqui de cima, né, que é esse que eu coloquei como x2, esse aqui vai ser o nosso ponto máximo. Como a gente pode ver, em nenhum momento, né, ele trocou aqui o sentido e permaneceu com o mesmo sinal. A gente pode até ver aqui à direita desse ponto máximo, ele fez uma curvinha aqui, ó, e foi-se embora. Aqui vai lá para o infinito, né? Infinito positivo. Mas o que é que acontece? Que a gente não tem ponto de inflexão também, tá bom? Não tem ponto de inflexão também. Então, terminamos aqui a nossa análise do item B. Vamos agora para o item C. Como eu disse, é bem simples, não é muito complicado, tá certo? Vamos lá para o item C. No item C a gente tem a função h, ou seja, a gente vai ter que fazer primeiramente aqui a derivada dessa função h. E aí, derivada o quê? Como é que a gente vai fazer? Mesma coisa sempre, né? Que a expoente desce, diminui 1 da variável. E aí nos demais a gente faz a mesma coisa. Derivada da constante é zero. Pois bem, e agora o que é que a gente faz? Depois de a gente ter determinado a derivada, vamos achar agora as raízes desta derivada. Ou seja, a gente iguala a zero. Tá bom? Depois de igualar a zero, vamos lá. Ó. O que é que eu vou fazer? Oxe, vou pôr aqui esse 3 em evidência, que é o valor de A. Né? E vai ter o que agora? Pronto. Daquele mesmo jeito, eu posso fazer o teorema de Bhaskara, né? Fazer o del teorema? Pode, é seu critério. Mas aqui ele é bem mais rápido. Porque é óbvio, né? A gente consegue ver, observar aqui, ó, através da fatoração, quais são as raízes. Ou seja, onde é que o produto é 1 e que a soma é 2. Oxe, é o próprio 1, né? Menos 1 vezes menos 1 é 1. E a soma desses 2 menos 1 aí vai ser menos 2, né? Achamos aí as duas raízes. O que é que ocorre? Quando a gente for dizer os valores dessas raízes aí, se é menos, aqui vem mais. A gente troca o sinal, tá certo? Ué, mas não é o mesmo valor? Justamente, para quem observou isso, que é o mesmo valor, é a mesma raiz. Você só tem uma raiz só, beleza? Só tem um valor. Então o que é que ocorre? Você vai ter só um ponto de inflexão. Esse bonitinho vai ter só um ponto só de inflexão. O que é que ocorre? Se o x é 1, a função é zero. Como é que sabe? Só substituir. Onde tem x, você coloca 1. E a gente observou que ela só tem só uma raiz, que é justamente quando o x for 1. Agora vamos analisar, tá certo? Quando, prestem bem atenção, antes de 1, né, para valores menores do que 1, o que que acontece? A função é positiva. Para valores depois desse ponto aqui, desse ponto crítico, a minha função também é positiva, ou seja, a função ela não muda de sinal, né? O valor não muda. Você, poxa, como é que pode? Né? Aí você vai analisar, nossa, como é que pode? Se não muda de sinal, e aí? É um ponto máximo ou ponto mínimo? Lembrando que aqui você pode até confundir um pouco. Nossa, vixe, meu irmão, aqui é um ponto mínimo. Tá aqui, ó, ponto mínimo. Mas lembrando que esse que eu acabei de fazer é da nossa derivada, tá certo? Não é da função original, não, que é a derivada dela, que é só para a gente fazer uma análise, tá bom? Quando não há troca de sinal, ele não é nem máximo e nem mínimo. O que é que vai ser? Ponto de inflexão, tá certo? Ou ele faz isso, ou ele faz isso aqui,
E de acordo com ele, né, temos aí alguns pontos importantes. Quais são eles? O ponto -1, né, aqui em cima do eixo Y, porque é o valor que a gente tem aqui como o valor independente, e vai ter um ponto de inflexão no ponto 1 e 0. A função ela vem, né, lá de baixo, cruza o eixo Y. Opa! Ao invés de ele descer, né, aqui na parábola, não. Ele tem o ponto de inflexão, que ele continua, ele aqui desse ponto, ele vai trocar a curva, mas continua para cima. Tá certo? Ele vai fazer isso daqui, ó. Chegado no item C, a gente finaliza a nossa questão, tá certo? Bem detalhado aí para vocês. Como eu disse, a questão ela não pede o gráfico, mas é muito importante você ter a visão do gráfico para analisar quando ele é ponto máximo, mínimo ou ponto de inflexão. Beleza? Então, a todos um grande abraço do professor Rafael. Fica aqui mais um vídeo no Desenrola aí. Se você gostou, dá o like, compartilha aí com os colegas da turma. Se você não está precisando, mas veio aqui só para dar uma olhadinha, para dar uma conferida, dá o seu like. Se não é inscrito, se inscreve. E para dar aquela ajudinha aí, também compartilha com os amigos, né, para estar dando aí uma conhecida aí no canal, beleza? Então, continue que a gente tem mais uma questão dessa semana, beleza? Um abraço e fui! Valeu, pessoal!